E ainda um último grande desafio, cara, que é, eles nos deram esse desafio e estava em contrato, cara. O site tem que rodar com page speed no mínimo 90, né? E também, levando em consideração todas as tecnologias que a gente foi utilizando, foi um dos maiores desafios desse projeto. Fala, galera! Quem fala aqui é Thiago Oliveira, sou diretor de operações e também head de UX da GH. E a gente está dando início a um novo projeto aqui dentro, cara. Um novo podcast, não tem nem nome ainda. Inclusive, aceitamos sugestões de nome aqui nos comentários. Esse é um primeiro episódio, um episódio piloto. A nossa ideia aqui é trazer, através da vertical da GH Brand Tech, da vertical que a gente tem de tecnologia, onde a gente trabalha em produtos digitais, um pouco do dia a dia dos projetos que a gente trabalha, trazer coisa muito prática, cara, abrir o Figma, mostrar o processo, abrir código, mostrar como a gente faz na massa alguns projetos do dia a dia dos nossos clientes. Então, hoje comigo temos aqui Gabriel Cardoso, um dos UI UX designers da GH. Bem-vindo aí, Gabriel. E aí, pessoal? Certinho? Boa! O Gabriel é um dos caras mais fodas dentro da GH em relação à experiência do usuário, em relação à tecnologia, é um designer de mão cheia mesmo. Então, hoje a gente vai falar de um case específico, a gente vai falar do case da SkyOne. SkyOne é um cliente da GH que a gente trabalhou na vertical de branding, no reposicionamento de marca. No início do ano eles nos chamaram com o desafio de que a SkyOne era uma empresa, uma scale-up, inclusive brasileira, reconhecida por apenas um produto de migração cloud. Só que eles tinham no leque de produtos deles, de oferta, vários outros produtos. E a partir do tempo que a gente começou a reposicionar a marca no mercado, trabalhar nesse rebranding, a gente acabou percebendo que o ideal seria posicionar ela como uma nova plataforma. Então a gente trabalhou inclusive na tagline de uma plataforma, SkyOne, uma plataforma, infinitas possibilidades, que foi bem legal. E a gente precisava então traduzir isso no site. O site ele tinha algo bem peculiar, cara, né? Tinha grandes desafios nesse projeto. Por quê? Primeiro, transmitir todo esse reposicionamento, né? O site antigo da SkyOne, ele era um site que tinha uma URL para cada um dos produtos que eles tinham como foco. Então a gente tinha 4 ou 5, né, Gabriel, ao todo? Sim, eram 5. 5, isso, boa. Então esse primeiro grande desafio em relação a simplificar essa jornada do usuário dentro do projeto. O segundo desafio, que a gente tinha um prazo curtíssimo, né? A galera trabalhou muito nesse projeto, a gente tinha 45 dias para fazer todo o site, que não é um site pequeno. A gente tinha um terceiro desafio que, como a gente tem muitos produtos dentro da plataforma da SkyOne, eles vão continuar crescendo, o site tinha que ser totalmente customizável. Então a gente optou por utilizar o WordPress com o Elementor Pro para ter uma base de um CMS muito robusta ali por trás, que conseguisse deixar o site completamente atualizável por eles, por parte do cliente. E ainda um último grande desafio, cara, que é, eles nos deram esse desafio e estava em contrato, cara. O site tem que rodar com page speed no mínimo 90, né? E também, levando em consideração todas as tecnologias que a gente foi utilizando, foi um dos maiores desafios desse projeto. Mas aí, Gabriel, eu queria que tu compartilhasse a tela aí, cara, abrisse o Figma, nos contasse um pouquinho do primeiro e principal desafio aí, cara, da gente conseguir trabalhar em cima desse posicionamento da plataforma, como deixar isso claro para o usuário lá na ponta. O que a gente pensou aí, o que vocês pensaram? Sim, eu vou compartilhar aqui o nosso arquivo do Figma já, a versão finalizada, inclusive, dele, para ter essa visualização completa já da nossa estrutura, mas partindo bem do iniciozinho, né? O principal desafio que a gente teve dentro da construção do site, desde a hierarquia da informação até para construir a parte visual dele, foi trazer essa centralização das plataformas. Então, como o SkyOne, uma plataforma, né? Trazer toda a ideia que eles tinham antes de várias soluções separadas para uma plataforma só, para uma visão só, centralizadas nesse site, com uma comunicação clara, um visual claro e bem coerente em toda a interface, né? E além disso também, a gente poder demonstrar isso tanto na navegação, na forma com que o usuário vai interagir com as páginas, como também com quem pesquisar no Google ou nos outros mecanismos de pesquisa, encontrar exatamente o que precisa com as palavras-chave adequadas e também da maneira correta.
Então foi feito em primeiro momento, um estudo bem grande de como a gente poderia abordar isso, a maneira que nós poderíamos trazer para tanto estruturar o site da maneira correta para os usuários, ter o sitemap correto, com a quantidade de páginas também, juntando as páginas que antes eram de 5 plataformas separadas, né, 5 soluções, então eram 5 sites, para quem já estava acostumado com a encontrar as informações lá, mas numa identidade nova, num local só, e de uma maneira mais simples, que seja coerente também com a nova marca, né? Então, nós modificamos a partir das cores, principalmente, né, que era algo que era muito muito proeminente no site antigo, nas versões de sites, né? Cada solução tinha a sua própria coloração. A SkyOne, então, nessa nova marca, nesse novo posicionamento, ela tem as cores da própria SkyOne, que são para a plataforma toda, para todo o site. Então, esse era um desafio muito grande. E, além disso, também, o maior desafio era estruturar isso de uma maneira muito simples, para quem fosse entrar, conseguir encontrar o que precisa, de uma maneira que seja super fácil de identificar quais são os produtos da SkyOne, né, o que ela oferece, quais são principalmente os principais me perdi. Benefícios? Principais benefícios Claro. da plataforma. E eu vou mostrar agora de uma maneira primária aqui o nosso a nossa home, Vamos lá, né? mão na massa. Primeira Compartilha partezinha. a tela aí, deixa eu ver aí, cara. Sim, opa, eu esqueci de compartilhar, tô gravando ela aqui e não compartilhei. Não tem problema. Vai lá, vamos lá. Então, essa é a nova visualização do site, a plataforma, então, como o centro de tudo, né? Então, já a ideia é sempre, a primeira coisa que a pessoa vai conseguir visualizar dentro do site é poder ver essa simplificação. Então, simplifica essa operação de uma vez só. Nós trouxemos isso já desde do copy até na visualização. Então, os fundos... Isso é legal, né, cara? Porque deixa claro de início já essa proposta de valor muito clara da SkyOne, né? A simplificação, a gente conseguir aumentar a produtividade em apenas uma plataforma, então é bem interessante isso também. Já começa certo desde o início, né? A gente tem que ter essa coerência no site, no posicionamento. Uhum. E dentro do que nós trouxemos já para ter essa coerência também, além do copy, né, da parte legível, para quem entrar no site, poder encontrar isso de uma maneira simples, nós trouxemos os fundos também com essa tonalidade mais clara, com essas cores com o degradê e algumas tonalidades um pouquinho mais simples de serem digeridas, por assim dizer, né, de quem está visualizando o site, para trazer essa ideia de simplicidade e de facilidade, também clareza em tudo. Então, tendo essa coerência desde a escrita até o visual. Isso também já vem aqui para o nosso próprio menu, que foi o primeiro passo, né, que a gente fez na hora de criar o site, foi planejar como a gente poderia fazer o menu, então como nós estruturaríamos ele e como nós mostraríamos ele também para o usuário. Então o site ele é composto por vários mega menus, né, que são esses carinhas que quando tu clica em cima ele abre uma janelinha abaixo mais completinha. Eu vou abrir aqui o nosso protótipo para poder mostrar de uma maneira mais legalzinha, assim, não só no Figma. Isso é legal a gente falar pra galera, né, cara? Tipo, a gente sempre tem como premissa dos sites que a gente faz aqui dentro é simplificar ao máximo a vida do usuário, né? Então, esse menu curto, ele era necessário, mas a gente tinha vários itens que acabaram entrando, né? Se a gente pegar aqui o menu principal, a gente tem a plataforma. Aí, Gabriel, pode abrir aí, né? Tem os cinco grandes produtos da plataforma dentro do mega menu, né? Expande aí para nós, por favor. Nós temos aqui dentro da plataforma os principais produtos da SkyOne, então a divisão vertical, né? Então já dando essa ideia de verticais também, né? Desde o começo, a nossa visão era mostrar isso de uma maneira muito clara. Então, para quem está visualizando, então por isso nós temos já um boxinho que direciona ele para poder visualizar isso de uma maneira muito simples. Nós temos um padrão de ícones também que foi criado para cada uma das soluções da SkyOne. Então todas elas têm o seu próprio ícone que identifica ela dentro do site. Então nós temos essa coerência também formal dentro dele, né? Trazendo a mesma iconografia para todos os lugares que citam, por exemplo, a SkyOne AutoSky. Todos eles vão utilizar esse mesmo ícone para fazer o usuário poder associar isso de uma maneira mais simples e também identificar ele em todos os contextos. E aí a gente tem essa divisão, enfim, por vertical dentro, né? Computação em nuvem, dados, cibersegurança, marketplace, serviços. Uma outra
Um outro item do menu da institucional, né, sobre a SkyOne, que a gente tem a parte do trabalho conosco, que é importante, em relação à imprensa, responsabilidade social também. Um item de menu relativo a conteúdo, que a gente vai ter alguns acessos a recursos, como reports, PDFs, que eles trabalham bastante lá dentro, blog, YouTube, o Skycast, que é o podcast deles, e a questão de ser um parceiro, né, que é um item importantíssimo para eles em relação a parcerias nacionais e internacionais. Então ele simplificou ao máximo que a gente conseguiu esse menu. Aí o detalhe aqui é o seguinte, cara, que ele tem aquele menuzinho secundário lá em cima na barra azul, né, Gabriel? O suporte, o contato, o login, a escolha da linguagem do site, que são coisas, informações importantes que a gente também teria que ter um acesso rápido, mas não tem o mesmo grau de prioridade como o menu principal. Então a gente levou isso para uma barrinha azul no topo, e ela esconde quando a gente faz a primeira rolagem, que é bem legal também, né? E a todo momento, cara, o CTA, que eu acho que é muito importante. Todo site, obviamente, ele tem como objetivo gerar lead para o nosso cliente. Então a gente trabalhou com esse solicite uma demo a todo momento, que já está linkado com o HubSpot deles e faz essa automação comercial, destina ao time comercial da SkyOne, que dá sequência nos leads aí. Uhum. Nós temos aqui, inclusive, nessa área superior, o Solicite uma Demo, ele é um dos CTAs, né? Nós utilizamos, dependendo um pouco do contexto da página, do que o usuário vai necessitar, então, de qual vai ser o fluxo dele, né? O botãozinho de Solicite uma Demo, ou fale com um especialista, então, caso no contexto seja de tirar dúvidas, né? O usuário passa a ter dúvidas e vai tirar dúvida, então nós temos o fale com um especialista. Mas, de maneira geral, sempre o Solicite uma Demo, trazendo essa ideia da conversão já e facilitando também da pessoa que está entrando aqui em contato já com as plataformas, solicitar diretamente uma demo. Então, sem precisar enviar um formulário comentando sobre isso. Então, a ideia sempre foi simplificar isso desde o começo. Também dentro dos contatos com a própria SkyOne. E nos mostra aí mais a home aí, cara. O que tem de micro interação? Quais são os desafios aí nessa home aí, cara? Um dos primeiros desafios que a gente teve para poder produzir e organizar aqui a nossa hierarquia da informação e também deixar de uma maneira bem visual para quem está entrando no site, foi trazer essa área da direita que mostra as principais plataformas da SkyOne. Então nós temos aqui alguns boxinhos que simbolizam, então já utilizando a iconografia também, né, mas simbolizam o que a SkyOne consegue entregar, então a partir dos dados, inteligência, computação em nuvem, e toda a estrutura dessa parte inicial e das outras páginas também, claro, foi pensada de uma maneira que tenha micro-interações em cada um desses elementos, então o usuário possa interagir de uma maneira bem simplificada, sem distrair ele do ponto principal da página, do local também, mas também que não traga não seja de uma maneira muito monótona, porque nós estamos falando sempre de inteligência, de dados, toda a animação da marca, o motion do que foi construído para a marca como um todo foi sempre trazendo essa ideia de movimento. Então ela é uma marca que tem muito movimento, inclusive, né, no próprio símbolo dela, e nós quisemos trazer isso para o site também. Então nós temos sempre... Cara, e o que tu... Desculpa interromper aí, Gabriel, mas do teu ponto de vista, cara, como UI UX designer, assim, quais são as principais, ou a principal vantagem, o que tu acha de mais legal nessas micro interações pro usuário, cara? Ele deixa o site mais leve, deixa o site mais divertido? Qual que é a tua percepção através disso aí, cara? O que facilita para o usuário nesse contexto? Ele facilita muito, principalmente para o usuário poder deixar o site de uma maneira mais palatável. Porque, normalmente, quando a gente está entrando num site principalmente focado em tecnologia, né, nós temos muito texto, é algo muito técnico, que era uma das dificuldades até na construção desse site, né, trazer algo que não seja tão tecnicista, mas mais abrangente, mais simples de ser entendido. E a animação, o motion, ele traz essa ideia de poder deixar as coisas mais digeríveis. Porque quem está interagindo com o site, ele vai encontrar uma micro-interaçãozinha, ele vai ter o seu retorno, o seu feedback com o que ele está fazendo, né? Desde mover o mouse e algum elemento acompanhar, ter uma animação de fundo que direciona o olhar dele para um ponto em específico, né? Então tudo isso vai deixar, vai controlar um pouquinho a maneira com que a gente direciona o olhar da pessoa que está visualizando o site. Então para a gente ter os pontos focais específicos, para direcionar ele para o lugar que ele deveria estar prestando atenção primeiro, por exemplo, mas também deixa tudo mais fácil para ele entender, porque acaba se tornando uma forma mais divertida dele navegar no site. Instiga ele a navegar isso mais.
Isso é legal que aumenta a retenção do usuário na página, né? Que ele fica mais tempo navegando, com ele mais tempo visualizando a nossa página, quanto maior o tempo dele aqui, a gente sabe que é maior a chance dele também converter através de um botão, de um CTA, né? Então aumenta a taxa de conversão também. Acho que é bem interessante toda essa lógica, assim, não é só uma animaçãozinha, né? Uma coisinha para deixar o site mais bonito. Ele tem todo um porquê por trás, além de deixar, como tu falou, assim, mais palatável. Assim, bem, bem legal. Uhum. Outro ponto que foi muito, muito importante aqui para o nosso desenvolvimento do site foi já ter feito no Figma direto um protótipo com um nível bem avançado de fidelidade. Então, como vocês podem ver aqui, até o próprio protótipo do Figma, né, o desenho do layout, ele está com alta fidelidade. Nós temos animações que estão, conforme a gente compartilhou o link com o cliente, também para o próprio desenvolvedor, as animações já estão direto no Figma, já tem as interações, a forma com a qual cada elemento deve ser interagido, como deve funcionar cada uma das coisas. O próprio conteúdo é o conteúdo finalizado já dentro do site. Isso ajudou muito também no ganho da velocidade e em poder ter uma aprovação bem fidedigna de como vai ser o site no final, na versão programada. Então a gente já conseguiu trazer esse layout bem finalizado com exemplo já de animações dentro do próprio Figma. Muito bom. Outro ponto bem legal que nós trouxemos aqui para dentro do site, nós temos meio que uma regrinha dentro dele, né? Em locais que tem a coloração com 2 pontos de destaque, como é esse segundo bloco aqui que vai falar sobre a plataforma, né? Sobre as soluções, por exemplo, nós trouxemos também alguns locais com animação na própria tipografia. Então, para poder tornar esse bloco não tão monótono, para ele ser mais simples de ser visualizado e também dar o foco aqui no infinitas possibilidades, de trazer um movimento. Então, inclusive, essa ideia de infinitude, nós trouxemos as animações no degradê mesmo da própria tipografia. Então, aqui, por exemplo, no azul, ele ocorre uma animação do degradê do azul escuro ao azul claro, né, que são duas das colorações principais da marca também. E ela vai ocorrendo de uma maneira que ela é perceptível, mas ela parece não ter fim. Então, trazendo sempre essa ideia da infinitude. Então a gente trouxe sempre esse principal ponto da marca para dentro do site, nos mínimos detalhes, né? Dentro do próprio visual, sem precisar dizer especificamente. Então é uma percepção. Ficou muito legal, cara. Ficou muito bonito, né? O cliente também adorou, né? Dá uma navegada por toda a home aí, por favor, Gabriel. Tá bem interessante. Então a gente traz aqui Big Numbers também, que é bem legal do ponto de vista de autoridade da marca, né? Os principais atributos que a gente tem, que a gente trabalhou no DNA da marca também, nesse processo todo, quem confia, então a gente mostra que a gente já fez isso, né? É legal que não é aquela prova social barata, é uma prova social que, de fato, a gente atende todas essas pessoas aqui. E ficou bem bacana mesmo, cara, bem bacana mesmo. Nós temos também o foco já na própria página inicial para os conteúdos, né? A SkyOne gera bastante conteúdo, então eles têm um blog bem ativo, eles têm também a parte de depoimentos de várias empresas que trabalharam com eles, que tem vários depoimentos muito interessantes. Então nós trouxemos junto com as marcas já alguns depoimentos para poder ter essa prova social mais forte ainda. Então quem entra no site consegue já ter uma ideia do que as pessoas que trabalham com a SkyOne pensam sobre ela. Nós temos os cases de sucesso juntamente com os conteúdos na página inicial. Então, tendo essa quebrinha sempre do visual, com o degradê para poder trazer essa leveza visual. Então, o degradêzinho nas bordas, né? Essa corzinha azul mais simples. Nós temos uma quebra entre as seções também para poder ter esse ritmo entre o visual. Conforme a pessoa for descendo na página, ela vai ter um ritmo, né? Então, nós temos sempre essa cadência de leitura, com uma seção com um fundo mais sólido, outra seção com um fundo um pouquinho mais claro, para poder separar as coisas e também deixar tudo de uma maneira mais orgânica, não tão corrida, mas assim com que o usuário consiga entender as quebras de visual, o que cada parte da página tem como um contexto. Outro ponto muito legal que nós construímos aqui dentro do próprio Figma foi a construção do arquivo como um todo já focado na parte dev. Então, até passando o mouse aqui em Acho cima que isso é legal, cara, mostrar ainda mais com quem está nos assistindo e trabalha com isso também, seja um UX designer, ou writer, ou um desenvolvedor, né, cara? Acho que essa organização desse Figma é legal mostrar também quais são as nossas boas práticas de forma bem rápida aí, esse contexto aí. Nós trouxemos ele todo baseado já em auto layout aqui pro desenvolvedor poder utilizar da melhor maneira possível a ferramenta.
Então, todo layout, basicamente de tudo que tem dentro das páginas foi criado com auto layout, que facilita no desenvolvimento. Nós temos também as camadas e as páginas todas nomeadas, bonitinhos aqui para o desenvolvedor poder saber exatamente o que ele está pegando, a forma com que vai ser utilizado, qual é a seção que ele está utilizando, para poder organizar isso no produto final depois. Inclusive, uma boa prática básica essa aí, né, Gabriel? Pô, fundamental pra galera se achar, senão vira aquele projeto com 45 dias que é curto, a gente ainda trabalhar desorganizado, não dá. Então tem que ter esse grau de organização no mínimo detalhe. Com certeza. E além disso tudo, também para facilitar depois a manutenção do site, né? Porque estando organizado desde o Figma até a produção final, para o cliente depois poder fazer essas manutenções facilita muito, né? Porque tá tudo simples de ser encontrado. Legal. Muito bom, muito bom. Nós temos também dentro do site, né, da identidade dele como um todo, sempre o fundo branco seguindo. Vocês podem ver, até eu tô dando uma passadinha aqui por cima em várias páginas, né? Nós temos o foco grande nos degradês, nós temos essa ideia de tridimensionalidade também em vários setores do site. Então, desde do uso do degradê para aumentar a dimensão, por exemplo, nesse fundo com a imagem. Nós temos também o uso na própria página de sobre aqui previsto para um 3D, um uso de 3D também dentro do site para trazer uma interatividade maior. Já vamos mostrar isso aí. Já vamos mostrar esse 3Dzinho aí, que é muito legal. Sim, a versão final dele tá mais legal ainda que no Figma. A nossa previsão também das páginas foi organizado o site então por cada um dos menus, né, pelas verticais dos menus. Então, a página inicial é a parte, né, porque ela não está diretamente no menu, mas então nós temos as organizações, né, de conteúdo, Sky1, páginas extras. Então são bastante páginas. Inclusive a plataforma, nós desenvolvemos ela até no ganho da velocidade de uma maneira separada, né? A plataforma nós tivemos uma base de layout, com a construção então pensada para facilitar encontrar as partes da página, né? Então nós separamos pelas seções, eu acho que é bem legal mostrar isso também. Legal. Sim. Essa parte de acho que a gente podia ir lá pro site real, cara. O que tu acha? Vamos abrir o site navegável. Vamos lá. Enquanto o Gabriel vai abrindo aí, a gente vai mostrar um pouquinho do site funcional, cara. Beleza, esse aqui foi o protótipo. A gente teve que trabalhar em cima de uma velocidade altíssima de desenvolvimento. E como o Gabriel falou, por exemplo, essa página do detalhe de cada produto dentro da plataforma, a gente acabou fazendo um template básico no Figma, mas como a gente tinha pouco tempo, a gente não ia ter tempo de conseguir desenhar todas as páginas, foi feito um template de uma página dentro do WordPress, dentro do Elementor lá. E aí, a partir disso, o Gabriel fez de uma forma super atualizada. Gabriel e o time tech com o Edmar, né? Até dando os créditos aqui, que é legal, né? Que é o Edmar, o Maurício aqui da GH que trabalharam no projeto. Ele fez direto no Elementor para a gente ganhar velocidade. Então, totalmente customizável, que a gente consegue cadastrar novos produtos, novas categorias e já atualiza menu, já atualiza tudo de uma forma bem automática. Uhum. Mostra aí, Gabriel, uma página da plataforma, uma delas aí. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o site já em produção até. A plataforma, que nós temos os pop-upzinhos de entrada, né, por conta da mudança da marca, mas a plataforma, ela tem essa visão por sessões. Nós trouxemos aqui uma base bem legal de navegação, então para os usuários poderem se encontrar de uma maneira muito simples nas páginas, né? Ele consegue navegar de acordo com a seção que ele precisa. Então ele já vai ter um overview geral de quais são as seções da página, numa primeira visualização. A primeira seção, então, ela sempre vai ter esse foco com a imagem, com o ser humano também, para a gente poder humanizar essas páginas, né? Então, dentro da tecnologia, a gente tem muitas vezes esse problema de não ser algo humanizado, ser muito focado em tecnologia e computadores em si, algo que assim, mas nós temos que lembrar que sempre tem seres humanos até para nos conectarmos, né? Mais com as páginas e com o produto. Então, nós trouxemos esse uso do ser humano junto com as páginas. Além disso, nós temos sempre o uso de call to actions, né, das CTAs, do solicite uma demo dentro de cada uma das sessões. Lembrando que no dispositivo móvel, o usuário não vai visualizar tudo de uma vez só, então é importantíssimo a gente ter sempre essas quebras de sessão com o CTA dentro delas, focados principalmente no dispositivo móvel, porque o acesso por celulares é muito grande. Então, nós não podemos de forma alguma ignorar isso, né? E é muito importante a gente focar sempre essa experiência também
e para o dispositivo móvel. Legal, cara. E aí começam as microinterações, né, cara? Essa primeira aqui também nessa página do gradientezinho no bloco azul ali, como é legal. Essa navegação lateral que ela acaba sendo fixa e facilitando o acesso do usuário às principais seções que ele precisa ter dentro de cada um dos produtos. A gente sabe que a persona que acessa esse site, cara, normalmente é um cara de tecnologia, um cara bem técnico, então a gente tem que deixar muito claro quais são os principais benefícios, trazer depoimentos, prova social sobre cada um dos produtos. E ficou uma estrutura bem interessante, além de ter, obviamente, os CTAs a todo momento para a gente conseguir, enfim, gerar os leads que a gente precisa. Né? E também toda essa página aqui ela é 100% cadastrável e atualizável pelo próprio cliente. Então todos os blocos são super simples de atualizar. A gente fez todo o foco da construção do site, né, do CMS dele focado nisso, nessa atualização. Então todo ele é super simplificado, não tem cadastros complicados, não tem nada que é muito difícil de fazer. Então foi algo, inclusive, que facilitou muito a gente ganhar essa velocidade com o cliente depois, né, ao colocar o site no ar e depois fazer as manutenções, né, conforme o tempo, como foi sendo adicionado novos clientes aqui na área de quem confia na sua expertise. Tudo isso facilitou muito. Então é algo que foi o nosso foco desde o começo. Então o layout já foi produzido pensando nisso, né? Nós criamos o visual já pensando nessa facilidade depois de fazer a manutenção e também na criação do site direto na parte da programação então, do Elementor, né? Legal. Todas as sessões também, FAQ, né? Que é importantíssimo isso aqui, cara, para SEO, né, Gabriel? Pra gente conseguir ranquear legal no Google, é uma boa prática ter uma seção de perguntas frequentes nas páginas, cara, acaba nos ranqueando muito bem dentro das plataformas de busca. É uma excelente prática para trabalhar. Uhum. Muito bem apontado. Boa. Cara, vamos dar uma olhada naquele mapa. Eu acho aquele mapa do globo, cara, do mundo muito legal. Aí explica um pouquinho da tecnologia que tu utilizou para fazer aquele mapa. É mais uma micro interação. A gente conseguiu trabalhar ela de forma leve e ela traz todo um diferencial para essa página do About aí, né? Conta um pouquinho aí, cara. Uhum. Isso mesmo. A página do Sobre é uma página que é muito importante para quem entra na SkyOne e não conhece ela ainda, né? Ou até para divulgações mesmo, que estão nas redes sociais e o pessoal entra para poder conhecer mais sobre a empresa. Então nós dedicamos bastante em poder trazer isso, toda a história da SkyOne, a maneira de contar sobre a empresa de uma forma muito simples, muito visualmente atrativa também. Então nós temos aqui o uso do degradê, que eu tinha comentado antes também, né? Com a animaçãozinha, aquela do infinito. Ela parece nem ter um começo nem um fim, né? Nós temos microinterações conforme o usuário vai descendo a página. Ele vai passando o mouse nos elementos, eles têm microinterações também. Nós temos o gradiente lá no topo, a gente nem comentou, né, cara? Mas olha o gradientezinho lá no primeiro título, lá em cima. Infinitas possibilidades, fica mudando ali, cara. O rosinha pro azul, pro ciano, é bem legal. Uhum. Nós temos também mais opções aqui para a pessoa poder entender mais sobre cada um dos pontos, né, da SkyOne. Então, dos atributos, né? Ele vai abrir sempre uma mini paginazinha aqui para agrupar esse texto, sempre pensando no dispositivo móvel, então o tamanho dela já foi pensado para isso. Nós temos também a seção falando sobre a empresa, mostrando mais sobre cada parte da história dela, né? Até nesse caso aqui das plataformas, né? Como elas foram surgindo, como foram se adequando. Nós temos essa linha do tempo que se atualiza e é toda cadastrável também, ele não é algo fixo. Então o cliente pode cadastrar no futuro, né? Conforme novas plataformas forem surgindo, novas soluções vão ter novos marcos, né? Isso tudo é cadastrável, atualizável pelo cliente e já vai atualizar tudo de forma automatizada para cá. Então foi um foco muito grande nisso, né? Todos os prêmios e conquistas também, tem alguns dos prêmios aqui que tem, por exemplo, o Great Place to Work, ele já vai levar direto à página, então nós temos sempre essa possibilidade de linkar as coisas para cá também, para dentro dos blocos do site. Nós temos aqui... Chegou o homem. Chegou o homem. O mundo. Famigerado mundo. Nosso mapinha animado. Aqui nós utilizamos, inclusive, uma tecnologia bem legal, uma plataforma que está relativamente nova no mercado, né? Mas ela é muito, muito legal e muito potente também para a gente poder trazer o 3D para a web de uma maneira que seja fácil não só de quem desenvolveu o 3D, mas também do cliente ou das outras pessoas poderem atualizar. Então, aqui nós temos o mapinha da SkyOne interativo, conforme a pessoa for clicando ou passando o mouse em cima
dos elementos ela pode interagir, né? Pode mexer no próprio mapinha do mundo. A ideia é que tenha mais bloquinhos pro lado do restante do mundo conforme o tempo for passando. Então, essa atualização também vai vir conforme o tempo passar, né? Gradualmente. Cara, e qual foi a tecnologia? O Spline, né? Explica aí pra galera o que é o Spline, como é que tu trabalhou em cima disso. Eu sei que tu teve que modelar, por mais que é um globo, é um círculo, né? Uma esfera, mas tu teve que modelar o 3D, não é algo que tu baixa de uma biblioteca, por exemplo. Então, cada pontinho desse, ele ia trabalhar também no 3D ali. Fala um pouquinho do processo de criação desse 3D aqui, dessa animação, essa microinteração. Uhum. Essa interação do 3D nós utilizamos, como o Thiago falou, até agora citou, né, o Spline, que é uma plataforma de criação de 3Ds de uma maneira mais simples de tanto visualizar na web, ele é focado diretamente na web. Agora não só mais, né, nós tivemos uma atualização agora nessas últimas horas com foco já para dispositivos móveis, para iOS especificamente, coisas da Apple, né? Mas ela facilita tanto o desenvolvimento quanto a adição de 3Ds dentro de sites. Então, a modelagem foi toda feita por dentro do próprio Spline. Então, eu modelei o mundinho lá, o globo, assim como também a texturização, né, para poder ter essa parte da visualização do mapa, como um mapa em si, né? As interações aqui, as micro-interações de passar o mouse em cima, ele apareceu o quadradinho, ter esse fundo borrado, a animação conforme a pessoa gira. Tudo isso foi possível por conta do Spline ter um sistema de eventos, um sistema de controle lógico. É como se fosse uma programaçãozinha, mas de uma maneira mais simples. Ela é mais tranquila de tu poder interagir e poder visualizar. Tem até uma animação bem sutil aqui, que se tu fica parado um tempinho a mais, a iluminação do mundo vai mudando também. Então, ela vai acontecendo pra gente poder, quem fica parado mais no tempo nessa sessão, poder ter uma micro-interação também, não trazer nada monótono, que é o principal ponto do site. E para colocar ele aqui, uma vez que nós finalizamos a modelagem do 3D, foi posicionado cada um desses círculozinhos aqui, né, foi desenvolvido, nós fizemos uma otimização para esse 3D ficar leve. Então esse foi um dos maiores desafios, né, poder trazer um 3D que seja funcional para todos os tipos de dispositivo, que seja muito leve para carregar e também não trave nenhum dispositivo. Então, além do download ser muito rápido, precisar ser muito leve, ele não pode ser muito pesado em questão de polígonos mesmo, né, para poder aparecer em celulares que não tem um processamento muito forte, dispositivos que não demandam tanto processamento. Então esse foi um baita de um desafio que nós conseguimos resolver, então, aplicando uma base de técnica do mundo dos jogos, né? Então, com as triangulações, a diminuição dos polígonos aqui, as mesmas técnicas que nós utilizamos para polir jogos em si, para deixar eles mais leves, foram utilizadas também nessa parte do 3D, para deixar ele mais levinho. E também, uma vez que a gente adiciona na página, isso é algo muito legal do próprio Spline, qualquer atualização que for feita no Spline, dentro desse 3D, já vai pegar de forma automática aqui no site, sem precisar ter que ficar colocando de novo, não precisa fazer nenhuma manutenção no site da SkyOne. Tudo que for modificado lá no 3D do Spline, vai pegar direto aqui já. Então, a hora que a gente publicar alguma modificação, já tá aqui bonitinho no site, não tem que fazer nada. É muito bom. Cara, que massa, Gabriel. A gente tá chegando aí ao final do episódio aí, cara, mas nosso episódio de estreia, né? Tem algo mais legal que tu queira focar aqui nesse finalzinho, cara? Porque senão eu vou te perguntar aqui, te botar na fogueira aqui, cara. Quero que tu mande dica pra galera aqui, tá? Que mais tu quer ressaltar aqui, cara, que você acha que é legal aí? Um pontinho massa que é a internacionalização do site. Então, aquele pontinho que nós havíamos comentado antes, né, sobre a própria nomenclatura dos elementos na página, né, como vocês podem ver aqui, teve a troca da linguagem e o texto se atualizou no lugar que era para ser visualmente uma imagem, né. Então, nós construímos o site também, todo ele pensado da maneira mais nativa possível para ganhar desempenho, mas principalmente para poder ter uma tradução simples de ser feita. Então, todo ele é feito da forma mais nativa possível, nós não usamos imagens onde não precisa. Os vídeos também, aqui no fundo, né, nós temos o uso de imagens e elementos vetoriais para ser o mais nativão possível mesmo. E tudo se traduz. Então, nós não temos essa manutenção gigante. Ele é atualizado uma vez só, num lugar só, e a tradução já vai pegar para todas as linguagens. É tudo automatizado. Isso foi algo bem massa. Muito bom, cara. Isso é legal que a gente conseguiu bater a duras penas, né, o page speed do 90 aí, cara, que era um grande desafio. E por conta dessas otimizações, de
conseguir utilizar de forma mais nativa possível, a gente conseguiu bater essa métrica aí, cara. Que não foi fácil, não. Gabriel, cara, deixa eu, pra gente finalizar aqui. Foi um projeto desafiador, eu sei, consumiu muitas horas, muito esforço do time, né? Se tu tivesse separar, assim, cara, 3 dicas, assim, pra quem trabalha num projeto curto, seja esse cara um desenvolvedor, um designer, um copywriter, enfim, um gestor do projeto, um gestor do produto aqui. Quais são as principais dicas para a gente conseguir entregar um site nessa velocidade, cara, nesse desempenho? Que tu dá de dica aqui, cara? Se a gente conseguisse trazer 3 aqui, cara, é questão de organização de arquivo? O que tu traz aqui em relação a isso? É tecnologia? Quais são as principais escolhas que a gente fez lá no início do projeto que conseguiu ter essa entrega aí? Tá. 3 pontos principais, assim, bem de cara mesmo. O principal deles, o planejamento. A gente precisa ter um planejamento muito grande, tanto do que vai ser entregue, da forma que vai ser entregue. Então, o planejamento ele vai acontecer não só na forma do design, mas o planejamento da equipe como um todo. Então, como vai ser partido do princípio, o que a gente vai utilizar na parte do design, por exemplo, o que vai ser utilizado em tecnologia, tudo isso tem que ser planejado, muito bem planejado e muito bem debatido. Então, aí entra o segundo ponto, que é a comunicação. Então, tem que ter muita comunicação entre o time, tanto o time interno, né, de quem está produzindo o site, ou a plataforma em si, quanto o do time com a empresa que o site está sendo feito. Então, nós tivemos muito. E a gente tinha muito papo, né, cara? Tinha muito papo com eles, tinha uma sinergia muito legal com o time da SkyOne, que era fundamental, como tu falou, com certeza esse é um fator-chave para o processo aí. E por último, então, depois da gente ter essa comunicação, ter o planejamento, a gente tem uma organização. Porque muito do que foi, que possibilitou a gente produzir esse site nessa velocidade e também com essa qualidade de entrega foi a organização. Tanto dos arquivos, desde o Figma até a parte do conteúdo, os arquivos com o conteúdo, também a organização na parte tecnológica. Então, o nosso WordPress ele está 100% organizado, está tudo separadinho, estruturado, de uma maneira super otimizada para poder ter uma manutenção rápida e uma produção rápida. Então, o começo ele acaba sendo um pouquinho mais penoso para até organizar tudo isso. Com certeza, né? Se a equipe, por exemplo, não tá acostumada com manter uma organização de ponta a ponta, pode ser um pouquinho mais penoso, mas isso vale muito a pena no final da entrega, porque todo o teu projeto vai estar 100% organizado, 100% de acordo com o que foi previsto e com o que o cliente esperava. Inclusive até mais, né? Como foi o caso aqui. Exatamente. Muito bom, cara. Pô, chegamos ao fim. E claro, né, cara, depois desses 3 tópicos principais bem organizados, cara, é mão na massa, cara. É consumir tempo, é conseguir se dedicar de forma excepcional para esse projeto, que foi muito legal, cara. E tu, principalmente, junto com o time tech aí, Gabriel, tá então de parabéns. Já falei 1000 vezes isso aqui dentro da GH, mas é legal a gente externar para fora, porque ficou um case muito legal, galera. Vocês conseguem acessar o site da SkyOne a partir do domínio skyone.solutions. Deem uma interagida, comentem também aí nos comentários o que vocês acharam do site. E ao final desse primeiro episódio piloto que a gente está chegando ao fim, também eu quero convidar vocês a comentar aí o que vocês sentiram falta no episódio, o que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver nos próximos, para a gente conseguir estar trazendo para vocês conteúdos mais relevantes em relação a UI UX no dia a dia. Certo? Obrigado aí, Gabriel. Obrigado pelos teus compartilhamentos de conhecimento durante esse episódio e até a próxima.